Distintos convidados, colegas e participantes, bom dia e bem-vindos à discussão especial de hoje, que é centrada no panorama econômico de Angola. O meu nome é Jonathan Lang, sou membro do Comunidade CFA de Língua Portuguesa e estou muito satisfeito por preparar o terreno para o que promete ser uma conversa esclarecedora sobre uma das economias mais significativas de receber o ilustre José Miguel Cedeira, economista-chefe do Banco de Fomento Angola. Por sua vez, o Mino Merengue, que é de Moçambique e é membro do nosso comunidade CFA de língua portuguesa. Será o nosso entrevistado juntos trará perspectivas reveladoras e enriquecedoras sobre a economia de Angola. No momento em que nos reunimos aqui hoje, Angola encontra-se numa encruzilhada econômica crucial. O ano passado apresentou desafios significativos, especialmente com a persistente inflação elevada que afeta as empresas e as famílias em todo o país. Além disso, a existência de controles de capitais traz desafios explícitos para o ambiente econômico angolano. Por sua vez, a forte dependência de Angola às receitas petrolíferas continua a ser uma preocupação premente, tendo o petróleo sido historicamente a espinha dorsal econômica de Angola. O impulso global no sentido da transição energética e a volatilidade dos preços do petróleo sublinham a necessidade urgente de diversificação. A prosperidade futura de Angola dependerá em grande parte da eficiência com que consegue desenvolver sectores não petrolíferos e atrair investimentos diversificados. Olhando para 2025 e mais além, o sucesso de Angola será determinado pela sua capacidade de equilibrar a estabilização econômica imediata com reformas estruturais de longo prazo. A discussão de hoje explorará detalhadamente estas e outras questões críticas. Sem mais delongas, convido o Mino para iniciar a conversa. Obrigado, Jonathan, muito obrigado. Como já bem disse, mais delongas, vamos aqui entrevistar o economista-chefe José Miguel Cerdeira e vamos começar por falar da economia angolana nos últimos anos. O Miguel, poderia nos dar um briefing sobre como é que tem estado a economia angolana nos últimos tempos, desde o fim da Guerra Civil em 2002, com principal ênfase ao ano de 2024, descrevendo os seus principais indicadores? Claro, para já muito obrigado pelo vosso convite e passando assim em resumo, o que é que tem sido tendências económicas em Angola desde o fim da Guerra Civil. Acho que elas podem dividir em algumas fases. Houve uma primeira fase com um crescimento muito elevado entre 2002 e 2008, em que era a tendência de recuperação da atividade, normalização de pós-guerra, muito apoio de reconstrução e na altura também os preços do petróleo em subida e o início deste
desta exploração petrolífera mais, ou melhor, da escalada da exploração petrolífera, com um grande leilão de blocos em 2005, 2006, e a produção petrolífera começou a escalar e chegou a estar acima dos 1,9 milhões de barris diários de produção em 2008. Depois de 2009, 2013, a taxa de crescimento é bastante mais baixa, de 4,5%, taxa média, e muito suportada, já não por este tema da reconstrução, também depois da crise global de 2008, mas muito pelos preços de petróleo muitíssimo elevados. Então, entre 2011 e 2014, que é mais ou menos esta fase também, os preços do petróleo estiveram sempre nos $100 ou acima. E a produção continuou ali perto dos 1,8 milhões de barris diários, mas sem grande progresso em novos leilões. Um leilão em 2011 para novos blocos, mas com pouco sucesso. Depois entramos na fase que é de início de quebra, não é? Entre 2014 e 2017, a taxa de crescimento média foi de 0,8% do PIB. E o que é que aconteceu aqui? Por um lado, os preços petrolíferos baixaram bastante e o crescimento começou a sofrer. eh, e foi numa altura em que, na minha opinião, o Estado angolano hipotecou um bocadinho o seu futuro. Duplicou a dívida pública externa de 22 milhões e meio de dólares em 2012 para 44,4 milhões de dólares, mil milhões de dólares em 2016, um aumento impressionante. E ao mesmo tempo, por exemplo, as reservas internacionais, se virmos, não é o mesmo período, mas elas subiram bastante entre 2005 e 2013, subiram praticamente de 2 ou 3 mil milhões para um máximo, penso que à volta dos 34 mil milhões em 2013. E desde essa altura até 2018, não é a mesma altura, mas a grande parte é coincidente, elas desceram 15,4, desceram para 15,4 mil milhões. Portanto, sim, mais ou menos uns 17 mil milhões. Portanto, e estes movimentos são cumulativos. Foi muito capital que se gastou para sustentar este crescimento. E um aumento grande de dívida. E nesta altura não houve, por exemplo, desenvolvimentos significativos em tentar aumentar a produção petrolífera. Portanto, entre o grande leilão que aconteceu em 2005, 2006 e a nova estratégia de concessões, passaram 13, 14 anos sem um grande esforço para manter a produção petrolífera que tem sustentado muito a economia em Angola. Houve aqui, nesta altura, o início do movimento de depreciação e a hiperinflação que aconteceu em 2016. Depois, 2018, 2021 foi um início de um ajustamento, um crescimento negativo, 1,6%, com a entrada da FMI, tudo isso, continuação da quebra petrolífera, mas esforços muito relevantes para estancar, mas tiveram efeitos só desfasados no tempo, e o início do ajustamento cambial e no meio disto também a pandemia. O que nós vemos nos últimos 3 anos é uma continuação deste ajustamento, de 2022 a 2024. O crescimento médio estará à volta aí dos 2,4%, em que neste último ano até foi mais elevado, mas muito justificado pelo tema da produção petrolífera, que condiciona muito ao aumento do volume da produção petrolífera, condiciona muito estes números. Mas a realidade é uma realidade de uma continuação do ajustamento, e o início do processo de substituição de importações e o início da descida da dívida pública e muitas dificuldades de novo financiamento externo. Se é este início da descida de dívida pública com muitos pagamentos e as dificuldades de novo financiamento que tem estado a condicionar os últimos 2 anos, sobretudo, e que condiciona muito os setores da dívida, os setores não petrolíferos, mas que dependem muito do setor petrolífero e de bens não transacionáveis, portanto, como construção e o comércio, e, portanto, é o que tem acontecido ultimamente e que tem condicionado bastante a realidade económica de Angola. Obrigado. Desculpa por estar a chamar de Miguel, é mais Não, fácil não, assim tudo para mim. certo. Está tudo certo, está tudo certo. Ok.
Agora podemos passar para a inflação e a taxa de câmbio. Nós temos visto que a inflação tem atingido níveis muito altos. No último ano chegou a 30% e a taxa de câmbio de Kwanza também tem depreciado de forma significativa, cerca de 50% nos últimos 2 anos e 90% nos últimos 10 anos, isto face ao dólar. E O Mino ficou. Tivemos aqui Ficamos um sem o Mino. problema, não é? Vou esperar aqui Ficamos uns sem. segundos, senão eu também posso continuar enquanto o Mino volta. Mas vamos esperar aqui se calhar tem uns 30 segundos. Ok, Ver se tudo ele certo. volta. Vou mandar uma mensagem. Não, eu posso ir abordando o tema da inflação Ok, e ok. esperamos. Portanto, sobre a inflação, acho que a pergunta era um bocadinho qual é que é, como é que tem sido o ponto, e qual é que é o futuro, a inflação e o câmbio, né? Um, é assim, nós não sabemos tudo sobre o que é que tem causado e sobre o outlook para a inflação e para o câmbio. Mas há duas coisas que nós sabemos que, pensando um bocadinho no câmbio e se ele está realmente estável ou não, e o que é que podemos esperar, há duas vias de nós sabermos a realidade do câmbio que temos. Uma das vias é o preço no mercado paralelo, que na verdade já esteve mais de 30% acima do mercado oficial. Agora calculamos que esteja entre 20% a 25% acima. Um, e, portanto, nos dá indicações de que a pressão para depreciar não está tão grande como já esteve em certas alturas no ano, mas ainda é bastante relevante. E o outro ponto são os montantes em backlog, que é uma realidade que é conhecida, mas não é divulgada inteiramente. Ou seja, nós todos sabemos, todos em Angola, os agentes económicos em Angola, quando operam, percebem que existe um tempo de espera que vai variando entre as suas necessidades cambiais e o cumprimento dessas necessidades, quando é que uma transferência é pedida e quando é que ela segue. E isso nos últimos 2 anos tem variado, sendo que já ouvimos falar de alturas em que os casos mais graves, se calhar, chegavam a 2, 3 meses, outras alturas em que os casos mais graves já eram de algumas poucas semanas. Associado a isso, há um montante de operações que está em espera e que não é um número divulgado, mas que na banca nós temos mais ou menos, ou pelo menos nós conseguimos ter alguma noção do que é que esse número é. E esse número, se calhar, já andou quase perto dos 2 mil milhões de dólares, se calhar já andou perto dos 1.000 milhões de dólares, eu diria que agora até está abaixo desse, desse montante, por temas de disponibilidade cambial que vão variando, e neste caso, por exemplo, o Ministério das Finanças, que é um dos principais suppliers de divisas para os bancos, teve um pouco mais de disponibilidade nos últimos tempos. A causa recente para tudo isto, e é isto o grande ponto que tem influenciado também a inflação, porque foi a depreciação no ano passado, em 2023 e no ano passado, que puxou principalmente a inflação a partir de 2023. O grande movimento a meio do ano de 2023 é o que depois puxa a inflação, também o movimento dos subsídios, mas sobretudo o movimento cambial, e a causa recente é, sobretudo, uma conjunção entre uma quebra dos preços do petróleo, que faz com que haja menos divisas disponíveis para a economia, porque são menos receitas que entram, mas, sobretudo, o tema da dívida em Angola. Porque o que é que tem acontecido? O, o Ministério das Finanças em Angola é um dos principais provedores de divisas e não se trata de intervenções no mercado, trata-se da sua operação normal, porque o Ministério das Finanças é deficitário na sua operação em kwanzas e é superavitário na sua operação em dólares, porque recebe uma grande parte das suas receitas fiscais em dólares, parte dos impostos petrolíferos, e não tem a maior parte dos seus gastos em dólares. Portanto, a operação normal do Ministério das Finanças era usar esse superávit, vender divisas aos bancos e
com essas divisas ter kwanzas e os bancos tinham divisas e, portanto, mantinha assim um fornecimento de divisas à economia angolana. O que tem acontecido é que, além deste déficit em kwanzas, tem tido um déficit não operacional, mas um déficit financeiro, portanto, das operações de financiamento em moeda estrangeira. Basicamente, as amortizações têm crescido muito, portanto, olhando aqui para números, só se nós somarmos as amortizações mais os gastos em juros de dívida externa, aqui em 2019 e 20 e 21 eles andaram nos 8 em 2019, 8 mil milhões de dólares, 5 em 2020, 4,95 em 2021, 6,7 em 2022 e em 2023 foram 9,23 e 10,14 mil milhões de dólares em 2024. Portanto, um crescimento muito grande nos últimos anos. E depois, ao contrário, os desembolsos de nova dívida pública externa, por exemplo, em 2019 tinham sido 7,5, portanto comparável com os 8 de amortizações, 2020 3,3, minimamente comparável com os 5 de amortizações e juros, em 2021 6,6, portanto acima das amortizações e juros tinham sido 5, em 2022 também 6,40, perto das amortizações e juros de 6,7, e a diferença é em 2023 e 2024. Em 2023 não passaram dos 4 mil milhões, portanto a comparar com os 9 mil milhões para pagar, e em 2024 uma estimativa ballpark põe 3, 4, 5, temos ainda os números, ainda não são certos, mas o que é que isto significa? Que de repente passou a ser necessário arranjar cerca de 5 mil milhões todos os anos extra para continuar a pagar a dívida externa sem novos financiamentos. E os montantes ainda são maiores, se pensarmos que parte dos novos financiamentos em dívida externa são de project finance, e portanto, na verdade, são para pagar a fornecedores estrangeiros, não servem para estes movimentos de tesouraria. Até isto tem condicionado, porque basicamente em 2023, da altura, o Ministério das Finanças deixou de vender divisas aos bancos. Em 2024 já vendeu pouco mais do que em 2023, mas ainda longe do que vendeu em 2025. A nossa opinião sobre isto é que no futuro próximo a situação é parecida a 2023, 2024, mas gradualmente melhor, até porque em termos de novos financiamentos, com a descida dos juros a nível global, que agora está um pouco posta em causa, pode ser possível que Angola consiga mais financiamentos externos, mas o tema das amortizações é menos mau em 2025 do que em 2024 e é menos mau em 2026 do que em 2025. E, portanto, na minha opinião, a inflação responderá, o câmbio continuará com pressões para depreciação, porque existe ainda este backlog, mas pressões que eu penso que serão na linha do que aconteceu em 2024 ou até menos gravosas do que isso. E a inflação vai desacelerar tão rápido quanto esta situação se resolver por causa destas pressões cambiais, porque elas também afetam noutro problema da inflação, que não é só o problema dos preços, que é o problema da oferta de bens, porque por causa deste tema de backlog, significa que os importadores para já têm que enfrentam preços piores porque têm prazos de pagamento que não são exatamente certos. Depois, por saberem que não têm que enfrentar incertezas nos estoques, acabam por ter de importar mais, e estes problemas são problemas também que têm afetado a inflação. Portanto, a nossa perspectiva é uma perspectiva cautelosamente otimista, mas que depende muito desta situação do financiamento hoje em dia. Ok, obrigado. Agora vamos falar das reservas cambiais, que têm reduzido bastante em Angola e reduziram para metade no ano 2012, 2013, e isso também tem a ver com o preço do petróleo, como bem disse, né, que tem Sim. influenciado significativamente essas reservas. Mas, entretanto, estão a níveis que chegam a cobrir 6 meses de importação, o que nós considerávamos, ou é tipicamente considerado o nível adequado. E faço isto, como é que avalia as reservas cambiais do país e como acha que estão a evoluir ou como vão evoluir nos próximos anos, meses? Eu não acho que seja um tema muito relevante para o futuro. Acho que as reservas cambiais só são importantes ah, ou quando elas aumentam muito e pode haver a possibilidade de tomar decisões estratégicas e usá-las para fazer, por exemplo, um fundo soberano mais poderoso que aquele que existe.
É uma pena o dinheiro que se desbaratou. Hoje em dia podia, por exemplo, podia-se usar o Banco Central para suportar uma depreciação muito mais leve, uma depreciação que era necessária, já podemos falar disso, mas que podia ser gerida de uma maneira muito mais leve. Mas para o propósito de fundo de segurança de um país, de significar estar pronto para uma crise de balança de pagamentos mais grave que possa afetar o país, o montante atual realmente cobre 7 até 7 meses de importações futuras e, portanto, não é um problema, não é uma variável para a qual estejamos a olhar com preocupação. Ela nos últimos 3 anos tem estado muito estável. O Banco Central tem sido muito disciplinado em não utilizar as reservas, utilizá-las apenas muito parcimoniosamente, de tal modo que até em 2024, face ao início do ano, eles até subiram. E, portanto, estão agora perto dos tais 15 mil milhões, onde acabaram 2013. Portanto, não penso que seja um tema dos mais relevantes no futuro económico de Angola. Boa, boa, boa. E agora vamos falar de um tema interessante para os investidores estrangeiros que tem a ver com a repatriação de capitais. Existem fortes restrições em relação à repatriação de capitais em Angola e é expectável que nos próximos anos essas restrições sejam abolidas ou haja mais restrições. Como é que vê este tema? Sim, eu acho que esse tema tem que ser enquadrado. Neste momento, peço que eu saiba, as restrições não são em nada parecidas com as que existiam antes das reformas do Banco Central dos últimos anos. Portanto, nessa altura eram repatriamentos que careciam de autorizações, burocracia, que davam, no fundo, poder de restrição discricionário ao Banco Central. O que, em conjunto com a dificuldade em geral, a escassez de dívidas em geral, tornava este tema muito, muito complicado. Eu acho que ele agora é um tema relevante, mas é só de realidade económica, escassez de dívidas, porque repatriar capitais de investimento feito legitimamente não é, neste momento, mais difícil nem mais fácil, grosso modo, do que pedir uma transferência para pagar serviços ou importar um bem. É diferente se estivermos a falar de investimentos financeiros no mercado de dívida, primário ou secundário, onde aí existem restrições, há um regime particular para esse tema, mas tudo o que sejam investimentos de Foreign Direct Investment, investimentos em empresas, já não carece de autorizações. Portanto, é um tema de disponibilidade de divisas. Esse tema de disponibilidade de divisas, onde vamos tendo estes backlogs pontuais, é um tema que lá está, vai ficar melhor, mas ainda não vai ser resolvido, se calhar pelo menos nos próximos meses, pelo menos até finais de 2025 e início de 2026. Mas o que é que ocorre? Ocorre que, neste momento, portanto, ocorrem as tais esperas, que podem ser calhar nos períodos piores de 1 a 2 meses ou 2 a 3 meses, muitas vezes porque os bancos, como são necessidades muito grandes, eh, nem sempre têm a liquidez para atender. Sobre este tema dos investimentos no mercado de dívida, esse tema penso que provavelmente não mudará nos próximos 2, 3 anos, até porque mesmo que mudasse, ainda havia este problema dos backlogs e, portanto, eu penso que não haverá inclinação para mudar esse tema. Mas tudo o que são repatriamentos de capitais no que tem a ver com investimento direto estrangeiro em empresas, neste momento, eu acho que o regime é adequado. Essas são boas notícias. E em relação à dívida pública, temos visto que Angola aumentou de 30% para 120% em 2013 e 2020, e o governo angolano tem reagido com reformas tributárias, controle orçamental, e no âmbito com o objetivo de reduzir esta dívida pública. E então, como é que avalia a consecução dessas iniciativas e como avalia a capacidade de Angola em errar a sua capacidade a honrar o serviço da dívida, e qual tem sido o papel do FMI no âmbito da apoio da assistência técnica? Certo. Eu para já acho que é de destacar que a Angola tem tido e tem mostrado uma vontade bastante grande de honrar sempre os seus compromissos de serviço de dívida e, sobretudo, de serviço de dívida externa.
tem-no feito até a custo de impactos muito grandes na vida das pessoas. Por exemplo, através dos impactos que falámos há pouco, em perda de valor do Kwanza, porque não há dívidas para, para, para vender aos bancos. E perda de valor do Kwanza em termos internacionais e perda de valor do Kwanza através da inflação. E até durante o ano de 2024, aliás, houve temas de atrasos em pagamentos, sobretudo às empresas do setor da construção, em termos locais, que, no fundo, significa o Estado angolano está disposto a fazer tudo antes de quebrar o serviço da sua dívida. O que eu percebo o raciocínio, é um raciocínio importante porque é o raciocínio que permite garantir o futuro a médio e a longo prazo do país, mas é difícil enfrentar as consequências desse raciocínio. Sobre o sucesso das medidas, eu diria que é uma avaliação mista. Tem, tem-se conseguido reduzir a dívida, portanto, em percentagem do PIB, face aos picos de 2020, tem muito a ver também com a realidade cambial, porque muita dívida que é denominada ou indexada ao valor em dólares portanto, quando o PIB também varia por causa do câmbio, varia todas as métricas de dívida em percentagem do PIB, mas tem diminuído também, se olharmos para os montantes nominais da dívida pública externa, um, e se olharmos para a dívida pública total e a convertermos para dólares, também tem diminuído nos últimos 2, 3 anos. O que é que eu digo que é uma avaliação mista? Acho que foram dados alguns passos, mas houve também alguns recuos. A situação é melhor do que era há uns anos. Portanto, por exemplo, ainda falta muito controle orçamental sobre as unidades e sobre unidades orçamentais. Ahm, Sinto que houve uma altura em que o Ministério das Finanças tinha um bocadinho um pulso de ferro e se calhar já não é assim do mesmo modo e é difícil para implementar a sistematização de muitas destas coisas, mas portanto, sinto que essas reformas foram feitas, mas um pouco a meio gás. Ahm, Depois o alargamento da base tributária vai andando, mas é muito prejudicado pela informalidade, e por aqui, no caso da informalidade, eu diria que faz falta uma estratégia um pouco com mais cenouras do que paus, com mais recompensas, porque no fundo a informalidade é um sintoma, é a resposta das comunidades que tentam vingar e ganhar subsistência da maneira que podem. Um, portanto, acho que é uma avaliação mista. Sobre o papel do FMI, eu acho que tem sido um papel importante, ehm, sobretudo no que toca a cada vez maior disponibilização de dados. Ehm, e há outros papéis que eu se calhar acho que se calhar não são dessa assistência técnica, que continua a existir, continuamos a ter evidências disso e, portanto, já não são tão visíveis para que eu possa opinar sobre eles e, portanto, o meu conhecimento não é grande sobre eles, mas o que me dizem é que existe. Mas sobre a capacidade de honrar o serviço da dívida, não tenho grandes dúvidas que ela, que ela exista. Existe, aliás, isso é visível quando vemos o percurso da dívida nos últimos 2, 3 anos, mesmo em grandes dificuldades, e que não, tem vindo a diminuir. Boa. E em relação à emissão de moeda estrangeira, nós temos visto que a Angola tem emitido títulos de dívida, os famosos Eurobonds, em 2015, 2018 e 2022 e 2024 também emitiram, e tem-se falado de potenciais novas emissões. E que avaliação faz sobre os títulos atualmente disponíveis no mercado em termos de sua atratividade para investimento e o que falta para haver mais emissões deste género? É assim, sobre a atratividade, este tipo de títulos, eles são atrativos ou para quem precisa de diversificar muito bem a sua carteira, tem uma carteira grande, porque eles são títulos de um risco elevado.
em geral, tem uma yield elevada. Ahm, ou para quem percebe bastante de dívida de países emergentes, porque de outro modo são títulos que eu não aconselharia a um investidor que não é experiente, que não tem uma carteira muito grande, ahm, nesse sentido. Porque ainda estão nos Bs, por exemplo. Né? E o que é que falta para mais emissões destas? Bem, eu diria que não falta vontade do Estado angolano, mas o que falta é um ambiente de taxas de juros melhor. Portanto, neste momento, a emissão que houve em 2024 foi uma emissão apenas para servir de garantia, é um título que não, em geral, não vai ter muita liquidez, porque é um título que, no fundo, está dado como garantia ao JP Morgan, mas é um título que não tem. O seu pagamento não vai ser importante, não vai acontecer a não ser que a Angola falhe no pagamento do empréstimo subjacente a essa, que está ligado a essa garantia. Ahm, mas se tivesse sido uma emissão com retorno, com captação de fundos, era uma emissão a 6 anos com taxa de juros de 11%. Portanto, o que significa que Angola, se neste momento quisesse ir ao mercado captar a 10 anos, enfrentaria uma taxa de juros maior. E vê-se no mercado secundário, 11,5% ou coisa assim parecida. São taxas de juros que Angola não pode neste momento aceitar para um financiamento de dívidas externas. São taxas de juros muito elevadas e que a própria emissão a uma taxa de juros desse valor iria ser dado como um sinal ao mercado que Angola está desesperada. Portanto, Angola vai preferir fazer emissões, placements privados, este placement com o JP Morgan, por exemplo, do que se sabe, assim, as taxas de juros serão mais perto dos 8%, e, portanto, esta outra emissão é uma garantia. Se eles falharem aquela, vão ter de pagar uma com 11. No fundo, é isto. E de um montante maior. Portanto, o JP Morgan soube se proteger bastante bem. Ahm, mas também é um prazo mais curto, não é? Um prazo penso que até de um ano. E, portanto, lá está, a vontade existe. A vontade angular falta um ambiente de taxas de juro ahm, melhor. Thank you. E agora, falar mesmo da diversificação da economia angolana. Temos visto que o petróleo tem sido um dos pilares da economia angolana, tendo sido responsável por cerca de 95% das exportações, 30% do PIB, e é a principal fonte de divisas, geração de riqueza e financiamento público. Então, quais são os desafios e oportunidades na diversificação da economia do país? Que evolução já foi registrada desse nível? E que setores têm maior potencial para crescimento Angola, tirando o petrolífero? E de que modo a tecnologia, falo da digitalização, inteligência artificial, automatização, a robótica, podem ser tidas como catalisadores no processo de diversificação da economia angolana? Ok. Eu acho que nos últimos tempos a maior mudança que aconteceu foi de facto a depreciação. Ahm, com o Kwanza a 100 face ao dólar, sendo excelente para importar, lá está, era excelente para importar e excelente para o poder de compra dos angolanos e de quem via em Kwanzas, não fazia qualquer sentido sequer considerar um projeto de produção de bens transacionáveis em Angola. Ahm, por essa e por outras razões também, porque havia muitas oportunidades para conseguir ser fornecedor de uma petrolífera ou fornecedor do que seja, do que viesse do petróleo, mas, portanto, com aquele nível do Kwanza não fazia sequer sentido pensar, porque importar seria sempre mais barato. A partir do momento em que houve a depreciação, sobretudo a partir do momento em que o Kwanza passou dos 500, ahm, e agora nos níveis onde está, apesar do impacto enorme e, sobretudo, do quão repentino foi,
e do impacto enorme que isso teve nos cálculos de muitas empresas, na variação do que tem do seu capital acumulado, no que é que elas valem, em tudo isso, é inegável que agora, o quanto onde está, faz sentido ponderar uma série de projetos para produção em Angola. Ahm, e, portanto, permanecem desafios, há muitos. Diria que os desafios maiores são o acesso à energia, porque a energia, quando ela existe, até é relativamente barata, mas não há acesso fácil. Portanto, há muitas empresas ainda a operar. Enquanto se pensarmos, por exemplo, em Luanda, o acesso à energia para os particulares melhorou muitíssimo e, portanto, já é ocasional a altura em que há falha de energia e, portanto, muitos sítios que se calhar até já poderiam começar a pensar se o seu gerador é completamente necessário, embora ainda não estamos bem aí. Não é de todo o caso para indústrias um pouco fora de Luanda, que é onde há oportunidades e onde, por exemplo, para a agricultura, já podemos falar um pouco sobre isso. Portanto, é preciso ter acesso à energia, que é algo que está a melhorar, mas está ainda bastante longe de estar resolvido. E depois também a situação dos transportes, que é sempre ainda um tema, a situação das estradas, que vai melhorando, vai piorando com as chuvas e, portanto, uma estabilização de algumas vias de transporte é necessária. Depois há outros desafios, como o desafio da burocracia, o desafio do acesso fácil a recursos humanos internacionais quando eles são necessários, que nem sempre acontece, haver importações com menos burocracia também, por causa das importações de capital, tudo isso são desafios. Mas são desafios que são parecidos a outras geografias africanas, e há outras geografias africanas que conseguem ter uma economia diversificada. E eu diria sobre como é que está a correr até agora. Não há diversificação de exportações relevante. Vai havendo aqui alguns fogachos, já escrevi sobre isso, de exportações de banana, de mármore, de ferro, de garrafas de vidro, de... Consigo pensar em mais alguns quantos exemplos. Ahm, mas não é muito relevante ainda. Está crescimento destas coisas, mas elas continuam a ser muitíssimo pequenas. Mas há já, com muita dimensão, substituição de importações, sobretudo no setor agroalimentar. Há um exemplo muito claro que ocorre, por exemplo, na transformação do milho e do trigo, onde havia muitas importações de farinha de trigo e de farinha de milho. Essas importações reduziram muitíssimo e passou a haver mais importações de milho e de trigo, ou seja, subiu-se um degrau na cadeia de valor com o surgimento de uma indústria moageira importante e que basicamente permite que, portanto, em vez de se importar o produto já manufaturado, importa-se a matéria-prima, porque poupa poupa bastante dinheiro. E portanto, mas isso é um exemplo claro, mas isso tem acontecido em muitos bens, não em todos. Por exemplo, o arroz ainda não é muito o caso. Carne de frango ainda é uma grande importação, também ainda falta haver uma grande capacidade local, mas já vem acontecendo. E isso vê-se, por exemplo, se se olhar para a percentagem das importações de bens alimentares nas importações totais, ela tem vindo a diminuir. Há setores com potencial, e quais são os setores com potencial? O agro, como estava aqui a falar, é um setor com muito potencial e tem vindo a haver muitos desenvolvimentos. O setor mineiro também há pelo menos, muito interesse em muitos projetos, até da Anglo American, da Rio Tinto e tudo isso. Portanto, é algo que tem que se observar, mas que ainda não temos impacto direto, a não ser, por exemplo, um grande novo investimento que houve em 2023 na indústria diamantífera, que já existe, não é muita diversificação, mas se pensarmos que o petróleo significa, ou que os hidrocarbonetos significam cerca de 95% das exportações e os diamantes apenas 2%, se calhar o aumento dos diamantes até é a diversificação.
E depois pequena indústria, portanto, pequena transformação agroalimentar, utilizando os surpluses, superávites de produção que começam a haver em algumas coisas no agroalimentar, e outra pequena indústria que não exija, por exemplo, quadros muitíssimo elevado capital humano, porque assim ainda não existe. Portanto, há algumas indústrias que necessitam disso. E, portanto, essas são as indústrias que eu penso que ainda não são os setores que deverão vingar. Ahm, a tecnologia e a digitalização, todos esses processos podem vir a ajudar, mas, e aqui há outro desafio, só podem ajudar se houver cobertura de dados móveis e internet em geral fora de Luanda. Ahm, Porque aí estão muitas oportunidades. E, portanto, enquanto isso não acontecer, torna muito complicados todos estes temas. E, por exemplo, falta de autorizar a Starlink para operar em Angola, que já opera em muitos outros países africanos, e é uma vantagem relativamente cara, mas quando a alternativa é zero, o caro não é assim tão caro, e portanto é uma solução para muitas empresas, muitas fazendas até. Sim, perfeito. Vi que falou de infraestruturas na resposta ou no tema anterior, e é mesmo isso que segue a nossa próxima questão, o próximo tema. E temos visto, né, que Angola tem realizado várias reabilitações e talvez construções de infraestruturas ferroviárias, rodoviárias, portuárias, entre outras. Então, queremos saber qual é a importância destes projetos e que mais projetos pode-se esperar desta natureza nos próximos anos em Angola. É assim, sobre projetos grandes, eu acho que, apesar de tudo, vendo algumas coisas que já se sabem, há mais dúvidas do que certezas. Portanto, eu se calhar formularia as questões que me vêm à cabeça, mais do que dar aqui grandes sentenças. Portanto, por exemplo, sobre a operacionalização do novo aeroporto, como é que vai ser a gestão? Houve um concurso para a gestão, não temos ainda dados se houve candidatos sequer a esse concurso, se há uma gestão temporária, mas era importante que se arranjasse gestão internacional para o novo aeroporto. Sei que o que pensamos com o novo aeroporto é que ele é sobredimensionado, que está muito longe. Sobredimensionado eu até posso concordar, mas vamos ver o que é que o futuro nos diz daqui a 20 anos. Mas concordo, para já que foi um projeto, mas está feito, portanto é preciso aproveitá-lo, portanto é o chamado custo afundado. Mas era bom perceber como é que está a correr e como é que vai correr, perceber essa incógnita da operacionalização do novo aeroporto. Olhando para as estatísticas, já vemos que há muitos voos domésticos que já estão a ser feitos de lá, não só para a cabina, mas para outras regiões. Mas, portanto, perceber como é que isso corre e como é que vai ser gerido. E mesmo pensando que o aeroporto é distante de Luanda, houve aqui um pequeno período, e continua a acontecer, mas, por exemplo, está a ocorrer de vez em quando que Angola pode vir a ser um hub para alguns voos que não são diretos para Angola, por exemplo, ah, entre Lisboa e São Paulo e entre Lisboa e Maputo, já houve aqui alturas em que os voos através da TAG, através de Luanda, de pessoas que nem sequer põem um pé fora do aeroporto, são relevantes. Portanto, já com um aeroporto grande e com boa gestão, isso pode vir a ser uma realidade. Vamos ver. O corredor do Lobito, essa é a infraestrutura sobre a qual podemos estar mais otimistas. No caso, a linha ferroviária em si e o transporte através do Porto Mineiro e do Porto mais geral, portanto, porque já se vê um aumento da frequência, já se vê uma melhoria das condições. Portanto, isto, apesar de tudo, é uma infraestrutura que as grandes vantagens iniciais são, sobretudo, até para os produtores de cobre na região do Colwezi, mas uma pergunta é: haverá sendo bons centros de logística no meio do percurso? Eles estão planeados? Há investimento para eles? Vai correr bem? Vamos conseguir ter projetos que possam aproveitar esses centros de logística e
a linha ferroviária para potenciar as trocas ao longo da linha e para o estrangeiro e para a RTC. Haverá um ramal para a Zâmbia, há planeamento para isso, há estudos para isso, vamos ver se vai acontecer ou não. O ramal para a Zâmbia também seria muito importante para Angola. E depois um outro grande projeto que eu acho que também pode melhorar a situação económica em Angola é dentro das refinarias aquela que está mais próxima de começar a operar, que é a refinaria de Cabinda. Estará mesmo pronta a operar em 2025. Quanto é que isso vai significar em diminuição de importações de refinados? Penso que não significará tudo, mas pode ser importante, até porque são importados de combustíveis sempre cerca de 200, 300, 400 milhões de dólares por mês. É muito relevante. Portanto, essas são as perguntas que me ocorreriam sobre esses grandes projetos. Boa. Agora vamos passar para o setor que está o setor bancário. E como é que avalia o desempenho do setor bancário em Angola nos últimos anos, tendo em conta o papel do Banco Nacional de Angola na supervisão e os desafios de solvência, agilização e inclusão financeira? E quais são os principais entraves e oportunidades para o setor contribuir de forma mais eficaz na diversificação da economia angolana e também no financiamento do setor privado? Bom, sobre o meu setor, eu acho que a regulação do setor melhorou muito. Por exemplo, o Banco Nacional de Angola ah, foi uma altura muito forte de desenvolvimento de nova regulação entre 2018 e 2021, em que as regras mudaram muitas vezes e foi muito difícil de acompanhar, mas agora está relativamente mais estabilizado, mas houve uma melhoria muito grande da regulação e a solidez do setor também melhorou bastante. Permanece essencialmente um problema que é o problema do Banco Económico, pelo qual prefiro não me pronunciar porque as incógnitas são mais do que muitas. Ahm, não sei, me ocorre-me dizer algo que se calhar não é muito favorável ao meu banco, mas é favorável aos angolanos, que é através da concorrência que é necessária. Portanto, se calhar precisamos de mais concorrência no setor. E é boa a entrada de quem traga know-how de outros lados, como os bancos nigerianos, que agora se fala em rumor. Rumor não, o Access Bank entrou, mas há outro rumor de outra entrada no sistema. Eu oxalá haja muita gente que queira vir competir aqui, que o regulador não seja um entrave a isso, um entrave desnecessário. De resto, o que os bancos precisam, sendo muito simples, porque acredito muito nisto, é de fazer bem o seu trabalho. A maneira como o banco melhor. Eu vou dar o exemplo da agricultura, por exemplo. No BFA nós tivemos que aprender a emprestar ao agro. Não era uma coisa que fizéssemos muito. Criámos um departamento aqui há 3 anos e meio, que teve que aprender as especificidades de emprestar ao setor agrícola, com prazos diferentes, com tipos de avaliações de crédito diferentes também. E, portanto, a melhor maneira, o banco cumpria o seu papel porque não sabia, não emprestava, porque se não soubesse e emprestasse, o que ia acontecer é que ia perder muito dinheiro e disparatava o capital e depois tinha que ir pedir ajuda ao Estado angolano, ou algo assim, ou ajuda, ou tinha que cobrar mais em depósitos aos seus ah, a quem aforra lá, ou cobrar mais em crédito, peço desculpa, a quem empresta dinheiro noutros lados, ou pagar menos em depósitos. Ahm, e, portanto, este desenvolvimento permitiu o quê? Permitiu que, se calhar, nós aprendêssemos mais, passássemos a ajudar alguns dos nossos clientes a conseguirem ter a sua contabilidade em ordem e assim o seu planeamento também ajuda. Ahm, Ajudamos a economia através de sermos criteriosos, porque se nós formos criteriosos, os projetos que vingam são os projetos mais criteriosos também, e portanto não estamos a desbaratar capital em projetos que não são criteriosos. Portanto, na minha opinião, os bancos mais ajudam de forma eficaz, fazendo bem o seu trabalho. E é isso que nós tentamos fazer aqui no BFA. Pode não ser o mais, às vezes, o mais simpático, mas acho que é o mais necessário. Sim, boa. E neste tempo também temos visto que Angola enfrenta enormes desafios sociais. Há uma grande disparidade a nível de distribuição de riqueza, acesso a serviços e bens essenciais como água, como áreas de saúde, educação e alimentação.
E como avalia a evolução de Angola a este nível e o que mais pode ser feito? E considera que há grandes oportunidades para investidores da economia social, como fundos de impacto, bancos de desenvolvimento, instituições de microcrédito? Bom, eu acho que o que falta fazer para já é preciso gastar mais nestas áreas e é preciso gastar criteriosamente. Ahm, Saúde e educação, sobretudo. Acho que pode haver um papel para Angola pagar ao setor privado e social angolano e estrangeiro para ajudar nestas áreas, fazendo um bom trabalho, com know-how, gastando menos do que o Estado angolano gastaria, transferindo know-how para o Estado e das organizações estrangeiras para os nacionais. Há um ponto, falta dinheiro recorrente para isso. A situação orçamental de Angola é complicada. O dinheiro recorrente, portanto, que é gasto todos os anos, ou seja, não é possível, por exemplo, vamos dizer, vamos vender um prédio e esse dinheiro gastamos em X todos os anos. Não é possível, porque o dinheiro é preciso todos os anos, portanto, é preciso vender um prédio todos os anos. Onde é que há despesa recorrente que pode ser movida, que está a ser gasta todos os anos e que é muito significativa? E eu vou dizer isto, e é um tema muito sensível para a maioria dos angolanos, mas eu acho que é mais sensível gastar mais em educação e em saúde, que é o dinheiro que está a ser gasto todos os anos nos subsídios aos combustíveis, que, na minha opinião, deve ser retirados de forma gradual, mas gradual e definitiva, pondo os preços muito próximos dos preços de mercado internacionalmente. E quando alguém em Angola olha para os preços de mercado e pensa, mas isso é o triplo ou o quádruplo dos preços onde estão, é calhar não chegamos lá em um ano, se calhar nem em dois, se calhar nem em três, mas tem que ser um movimento gradual para lá para libertar esse dinheiro, que é dinheiro que no fundo está a financiar não só os teus carros todos os dias, e isso pode ser substituído, agora até é difícil, mas é possível financiar diretamente a bilhética dos transportes públicos, financiar rotas de canoeiros, eu sei que é difícil, mas é possível e é importante, e não financia só o consumo individual em combustível, financia e vai continuar a financiar, porque o combate a essa criminalidade é impossível, porque o incentivo do preço está lá, vai continuar a financiar o tráfico de combustível para a RTC. Nós, com o dinheiro do Estado angolano, com o dinheiro de todos os angolanos, está-se a subsidiar o combustível na RDC. Pronto, é isso. Falta ir buscar esse dinheiro. É bem complicado. Ok. E já estamos já quase na reta final. E quais são as perspectivas que tem para o ano 2025 em relação à economia angolana e, e os anos subsequentes? Diria o seguinte, preocupa-me este tema da dívida e o seu impacto cambial, orçamental, e por esse impacto cambial e orçamental também impacto na inflação. É um tema que, como eu disse, parece-me que vai melhorar, mas há setores que estão a ser muito afetados e que dependem completamente do Estado e das divisas. Portanto, a construção depende de pagamentos do Estado, o comércio, porque depende muito desta economia interna, que depende muito do que tem acontecido na inflação e do que está a acontecer com o poder de compra das pessoas, que está completamente esmagado. E, portanto, aí eu não prevejo anos fáceis. Por outro lado, vejo o setor privado noutros lados, que estão muito ligados a esta substituição de importações e pequenos comerços de exportação, com uma resiliência maior do que esperava. E aqui inclui o agri, a pecuária, a indústria, que são pequenos, o problema é que são muito pequenos ainda. Até onde estão as oportunidades e onde há crescimento, são setores ainda muito pouco significativos. Não estão, ou seja, onde é que está aqui a solução para o emprego dos angolanos? A médio prazo está, a curto prazo, se calhar também ainda não está nestes setores que estão a crescer. Se calhar está na ruralidade, em que mais e mais fazendas podem libertar, podem tirar pessoas do emprego da agricultura informal para uma agricultura melhor e melhor paga, e alguma diminuição fora de Luanda. Em Luanda é preciso uma industrialização que ainda não está a ponto de acontecer. Mas acho que é um bom indicador para o médio prazo. Há também o setor do turismo, mas que é muito incipiente também. É preciso atrair quem quer vir. Ainda são muitos turistas de fronteira, de risco, pessoas que vão para todo lado, mas é preciso
atraí-los e, por exemplo, o movimento com os vistos de 30 dias que se fez, penso que foi excelente, bem feito, para que comecem a haver agentes económicos de turismo que depois, quando houver um crescimento maior, vão suportar esse crescimento mais robusto, por uns anos. Mas, portanto, é uma perspectiva de crescimento ainda muito dificultada enquanto subsistir este tema do impacto dos pagamentos de dívida, porque impactam tudo o resto, um, com exceção para estes setores que são pequenos e que, para os quais vejo um futuro um bocadinho mais brilhante. É isso. E agora, em relação aos investidores estrangeiros, né? Que palavra gostaria de deixar aos investidores e potenciais investidores e o que Angola oferece? Quais são os principais pontos atrativos de Angola e quais são os principais riscos que devem ser levados a cabo ao investir em Angola? Ok. Bom, que atrativos? Há atrativos numa energia, se houver ligação à rede, o problema é esse. É barata, por agora. Para já também no combustível, por exemplo, há indústrias que dependem muito deste preço do combustível barato, portanto, isso também terá de ser acautelado quando da retirada da subsidiação, ter um tempo para essa adaptação. À volta deste novo corredor do Lobito, há uma infraestrutura de exportação que parece estar a começar a funcionar muito bem, portanto, isso é um atrativo, mas eu diria que, infelizmente, o principal atrativo é um atrativo que resulta da dificuldade de crescimento económico em Angola nos últimos anos, que é o atrativo do custo de mão de obra, que é muito barato mesmo aqui à volta. É triste dizer isto, e não é algo que se deve dizer com orgulho, mas é um atrativo, ou seja, enquanto ele existir, é bom que venham empresas, porque custo é este, porque vão ser elas que vão permitir que esse custo vá subindo, pronto, e que se vão qualificando as pessoas. Ahm, Riscos, eu acho que eles são parecidos a muitas outras economias africanas do que pensaríamos de base. Ahm, Acho que há uma desvantagem ainda relativamente grande no nível de capacidades em inglês, que não é tão bom como o desejável, principalmente se tivermos, pronto, como estamos estando a pensar em investidores estrangeiros. Portanto, diria, diria isso. Tenho que Miguel Sadeira. Só temos aqui estas duas questões dos meus companheiros aqui Uhum. no chat, que acho que era Ok. importante nós. Ele pergunta qual é o potencial do setor agrícola em Angola e como os jovens angolanos sem fundos podem participar neste setor. Essa é a primeira questão. E a segunda, que iniciativas o BFA tem implementado para apoiar o financiamento de PMEs, pequenas e médias empresas em Angola? E Ok. estamos também. Então, sobre o potencial do setor agrícola, acho que há culturas onde há potencial, portanto, há um potencial muito grande, sobretudo em culturas onde ainda há muitas importações. E porquê é que eu digo isto? A exportação nos bens agrícolas é muito mais complexa e sofisticada do que a exportação em alguns tipos de bens industriais que já são standard por si só, ahm, em, em materiais minerais que são iguais em todo o mundo e, portanto, a exigência de cadeias de frio e de níveis de certificação, de segurança alimentar muito grandes quando estamos a falar de exportações para os mercados que têm mais poder de compra, por exemplo, como a Europa. Ahm, São grandes desafios e, portanto, as exportações que vamos vendo de alguns bens agrícolas que já vão contornando isso já são fruto de uma sofisticação relativamente grande de algumas fazendas em Angola. E, portanto, diria que o principal potencial, principalmente para iniciativas que comecem, é olhar para o que é que há para substituir de importações. E aí temos alguns bens de grão, como o arroz e a soja, temos, ahm, temos temas da pecuária, como eu falava, na carne de frango, mas é olhar
é olhar e perceber quais é que existem e quais é que se adaptam às nossas culturas. O que é que pode um jovem sem fundos fazer para participar deste setor? É perceber que tipo de formação é que faz falta a este tipo de empresa. Porque se é um jovem que quer participar e estar na gestão deste tipo de coisas, é perceber qual é o tipo de formação específica que muitas vezes empresas agrícolas pedem para gestão, mas às vezes o mais é estar disponível para ir às tantas ganhar experiência, estar disponível para ser controller financeiro ou algo parecido numa fazenda, que neste momento implica se calhar estar sem dados móveis e ter que gravar muitas séries no computador antes de ir para lá, ou coisa assim, ou coisa que o falha. Ahm, Portanto, é isso que diria, é olhar para a formação que fará falta. Ahm, Portanto, envolvam-se, há uma associação relativamente boa neste momento de que reúne empreendedores, empresários vários do setor agrícola, que é a APA, AAPA. Portanto, vejam que eventos é que há da APA, vejam se podem contactar com eles, perceber que necessidades é que os empresários agrícolas têm para, para que oportunidade é que possam surgir. Sobre iniciativas do BFA para apoiar o financiamento de PMEs em Angola. O BFA tem uma relação muito forte com o empresariado e tem uma ligação comercial muito forte também com muitas empresas. Portanto, tem taxas até relativamente baixas comparados com outros bancos, mas é exigente. Pronto, isso é verdade. É exigente onde dá crédito, mas até tem taxas mais baixas do que muitos outros bancos no crédito que dá em termos empresariais. Ahm, Temos tido, sobretudo, iniciativas muito específicas neste campo do setor agrícola, que era o campo em que estávamos a precisar mais onde tem havido muito potencial e é onde estávamos a precisar mais de nos capacitar a nós próprios enquanto banco para este tema. Portanto, estamos envolvidos em alguns projetos com a cultura do café, estamos envolvidos com o Banco Mundial num projeto que é o PEDAC, que é para pequenos e médios agricultores. Um, Esses são os exemplos dos quais eu tenho um conhecimento relativamente superficial até, mas de que tenho conhecimento, porque não é a minha área mais comercial, a minha área é mais da avaliação da economia como um todo, mas portanto são estas aquelas que me vêm à memória. Boa, boa. Miguel, não sei se querias aqui deixar algumas palavras. São essas questões que tínhamos, Miguel, e muito obrigado. Foi bastante informativo para mim, eu acho que para os participantes, e muito obrigado mesmo, Miguel, pelo seu tempo. Miguel? Obrigado. Não sei se o Miguel sou eu, se é o José Miguel. Se for eu, se for eu, o Miguel, eu agradeço também ao José Miguel e dou os parabéns aqui ao Mino pela excelente entrevista. E pronto, nós vamos colocar o vídeo no YouTube, como colocamos todos, e acho que foi uma excelente entrevista. Eu aprendi imenso e gostei muito de ouvir o José Miguel. Obrigado. Obrigado eu pelo vosso convite e louvo bastante a vossa iniciativa e, portanto, cá estamos para continuar a falar sobre estes temas. Um abraço então, até à próxima e obrigado novamente. Obrigado. Obrigado, abraço a todos. Boa tarde. Tchau, tchau.